Olá, pessoal. O tema dos transtornos psicológicos da aula de hoje é transtornos alimentares. A gente não vai se aprofundar muito nesses transtornos, como questões relacionadas à etiologia, alguns aspectos relacionados à própria epidemiologia, tá certo? O nosso enfoque na disciplina, lembrando sempre, é a gente conhecer os critérios diagnósticos, de acordo com o DSM-5, e que isso possa estar ajudando vocês a identificar possíveis pacientes, quando vocês estiverem atendendo, possíveis pacientes que podem ter alguns desses transtornos, né? Conhecendo minimamente os critérios diagnósticos, a gente consegue ter uma ideia e ajudar nos diagnósticos, tá? Então, quando a gente fala de transtornos alimentares, são aqueles transtornos caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação, que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou funcionamento psicossocial. Então, geralmente, quando a gente está falando de transtornos alimentares, a gente vê com mais frequência três tipos de transtornos: a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar, né? Então, a gente vai ver na aula de hoje alguns critérios diagnósticos em relação a esses três tipos de transtornos, certo? Então, quando a gente está falando de anorexia, né, e o DSM traz esse termo nervosa, anorexia nervosa, a gente está falando da restrita ingestão calórica em relação às necessidades, levando a um peso corporal significativamente baixo em relação à idade, ao gênero, a todo o desenvolvimento humano da pessoa e à saúde física, né? Então, essa pessoa ela deixa de comer, né? Para de comer aquilo que é considerado normal, seja para a sua estatura, seja para a sua idade, seja para qualquer característica pessoal, porque entra o critério, porque ela tem um medo intenso de ganhar peso ou de engordar, ou o comportamento persistente que interfere no ganho de peso, mesmo estando com peso significativamente baixo. Então, essa perturbação é no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciadas. Influência indevida do peso ou da forma corporal nessa autoavaliação. Então, a anorexia é essa pessoa que se olha no espelho, se vê magra, se considera, perdão, se vê gorda e deseja se ver magra, certo? Ela evita comer, tá? Ou se come coisas que não tenham tantas calorias. Por exemplo, tem a tendência de, quando for se alimentar, comer ou tomar água, né? Então, essa crença que ela tem, né, sobre ela mesma de ser gorda, né, é o que vai estar provocando esse comportamento dela de não se alimentar de forma adequada. Então, isso pode estar levando a vários comprometimentos, né, em relação à saúde, de maneira geral, né? Então, existe essa alteração psíquica, né, em relação a como ela vê o próprio corpo, ou o próprio medo de ter um corpo gordo, né? E isso pode estar gerando nela esse transtorno. Não tem, de acordo com o critério aqui, os critérios diagnósticos, um tempo, né? Mas sim, a própria percepção desses critérios é o que vai estar determinando a característica desse transtorno, tá? Outro transtorno que também traz um certo medo em relação a se ver gorda, né, ou gordo, é a bulimia nervosa. Então, na bulimia, acontece um pouco diferente do que na anorexia.
Então, existe a presença de episódios recorrentes de compulsão alimentar. Então, a pessoa, ela vai ingerir, vai comer em um determinado período de tempo, vamos supor, 2 horas, no jantar, no almoço, vai comer muito, 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 mais do que seria o suficiente para que ela ficasse saciada, né? E aí tem essa falta de controle, né? Então é uma compulsão com a falta de controle, diante desse episódio, dessa quantidade de comidas exacerbada que a pessoa está comendo. Só que aí o que faz, né? Depois de ingerir essa quantidade de alimentos absurdos? Aí vem o que caracteriza o critério B. A pessoa ela tem comportamentos compensatórios inapropriados, recorrentes, a fim de impedir esse ganho de peso. Então, ela provoca vômito, ela pode estar utilizando laxantes, diuréticos, outros medicamentos, ou então fazendo muita atividade física, né? Então, já a bulimia, ela tem uma característica, né, que está aqui nesse critério C, que é isso acontecer no mínimo uma vez por semana durante 3 meses, né? Então, a autoavaliação, a pessoa ela não percebe que ela está se comportando dessa forma, né? Ou se percebe, ela não vê que está, assim, tipo, cometendo um comportamento ou tendo algumas escolhas que são prejudiciais, né? Então, a bulimia, ela pode estar junto também, né, com a anorexia. Mas nem sempre a anorexia vai estar junto com a bulimia, certo? Então, de maneira geral, a diferença, né, entre a anorexia e a bulimia é que na anorexia, a pessoa vai estar se vendo como gorda, só que ela vai deixar de comer mais, vai estar perdendo peso, né, em relação ao que seria adequado para a sua faixa etária, seu gênero, altura e assim por diante. Né? E já na bulimia, tem a ingestão de alimentos. Geralmente são gordurosos e logo em seguida o indivíduo ele vai provocar de alguma forma que esses alimentos não sejam captados pelo seu organismo. Então, seja por provocar diarreia, vômito, por fazer exercícios, certo? E aí, uma outra característica, né, da bulimia é que quando a pessoa ela está fazendo essa ingestão, ela faz compulsivamente. E aí, falando em compulsão alimentar, a gente entra no terceiro tipo de transtorno alimentar que eu vou estar conversando com vocês hoje, né, que a compulsão alimentar, ela tem algumas características, né? Primeira, a ingestão em um determinado período de uma quantidade de um alimento definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período, sob circunstâncias semelhantes, e essa sensação de falta de controle, né? Assim como a gente também estava falando lá na bulimia. Então, esses episódios de compulsão alimentar, eles, para ser caracterizados dessa forma, né, eles estão associados a 3 ou mais dos seguintes aspectos: comer mais rápido que o normal, comer até se sentir desconfortável, cheio, comer grandes quantidades de alimento na ausência da sensação física de fome, comer sozinho por vergonha do quanto se está comendo e se sentir desgostoso de si mesmo, deprimido ou sentindo culpa, né, em seguida. Então há também esse sofrimento em virtude dessa compulsão. Esses episódios eles podem estar ocorrendo uma vez por semana durante 3 meses e não deve estar associado nenhum comportamento que provoca, né, vômito, nem diarreia, ou seja, esses comportamentos inapropriados, como na bulimia, certo? Ou na anorexia. Então, o que diferencia a compulsão da bulimia é o fato que na compulsão, somente compulsão, não tem esse estímulo de vômito, nem de outros comportamentos inadequados para
tentar fazer com que o corpo ele não absorva, para que o corpo não absorva e nem cause, não gere, né? A pessoa não venha a se sentir mais gorda, tá joia? Então, dessa forma que eu finalizo essa aula de hoje, trazendo essas informações bem pontuais acerca dos critérios diagnósticos desses 3 tipos de transtornos alimentares, tá joia? Então, até a próxima. Tchau, tchau.